Apenas reforçar aí para os irmãos o seguinte: tem um versículo, quando nós passamos por turbulência, né? Tem um versículo que diz assim: Deus preside os dilúvios, e como rei ele presidirá para sempre. Deus tem o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade. Ele exerce governo absoluto. Ele tem o controle de tudo. No meio de cada circunstância, há um chamado de Deus para nós. Nós precisamos estar atentos e ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Eu queria ler um texto lá sobre o ruminar da palavra, lá em Salmo 132. Isso aqui Lu leu na semana passada, e ele trouxe essa palavra do coração de Davi, a maneira que Davi tinha para com os assuntos do Senhor. Como que um rei, e nós sabemos, antes de Davi ser coroado rei, ele enfrentou diversas situações que o qualificou para exercer o reinado em Israel, né? Você lembra que Davi lutou com o urso, não é isso? E também com o leão. E Davi aparentemente era alguém frágil, era alguém que você olhasse humanamente para ele e você não daria. Ele lutou também com Golias e o derrotou. E esse Davi que está falando aqui, Salmo 132: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Agora o Salmo 137. Esse salmo, ele é escrito com o povo dentro do desterro, em Babilônia. Ele está lá no exílio. Então, o que você tem que ter em mente aqui é que o povo está preso em Babilônia. E o que Davi escreve antecede ao desterro, certo? Antecede ao exílio em Babilônia. Então, olha o que o salmista diz aqui: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, dos salgueiros que lá havia. Pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoa-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Agora, Isaías 62. Vocês vão ver que esses versículos têm uma relação entre si. Isaías 62, versículos 6 e 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós que fareis lembrado ao Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que se restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Irmãos,
O que me chamou a atenção no compartilhar nesses últimos dias foi esse desejo de Davi pelos interesses do Senhor. Isso é um sentimento que deve permear o nosso coração, porque não há nada de maior valor sobre essa terra do que aquilo que interessa o coração de Deus. Quando você chega no Salmo 135, há alguns irmãos que estão vivendo em Babilônia, e se você notar, a Record está passando uma novela, não estou mandando você assistir novela, mas essa novela retrata um pouco do exílio em Babilônia, que é o rico e Lázaro. E ali você vê algumas situações que você vai lembrar do exílio, vai lembrar do que é estar lá na terra que não é sua, você foi desterrado e você está lá preso. E o coração dos irmãos, olha, quando o povo foi para a Babilônia, o que é que aconteceu? Eles passaram lá 70 anos, e nesses 70 anos eles construíram casas, eles foram bem sucedidos, eles se deram bem, alguns deles se deram bem em Babilônia. Eles conseguiram construir alguma coisa que alguns não queriam nem mais sair de Babilônia. Eles estavam bem lá, mas graças a Deus pelo Salmo 135. Havia alguns irmãos, como Neemias, muito provavelmente, a Bíblia fala acerca de Daniel, que ele orava 3 vezes do lado da banda de Jerusalém, ele olhava para Jerusalém e ele estava orando, porque ele sabia que ali estava o desejo do coração de Deus, e o coração dele queimava. Qual o sentimento quando você está no desterro? Estar no desterro significa estar no lugar onde Deus não se apraz, onde Deus não tem prazer no seu coração. Estar no desterro significa estar distante de Jerusalém, a cidade amada que Deus escolheu para ali pôr o seu nome. Estar no desterro significa que você está totalmente à parte daquilo que é o desejo de Deus. Agora, o sentimento desse pessoal aqui no Salmo 135 é: aquele que nos levaram cativo, eles querem que eu cante os cânticos de Sião. Mas como é que eu vou cantar? Como que eu vou estar alegre? Aqui não é a minha morada. Como que eu vou estar feliz? Babilônia não é o lugar onde Deus tem prazer, irmãos. Eu não sei se você consegue se colocar aqui, se você consegue perceber, se você consegue enxergar onde está o desejo de Deus e onde eles estavam. Ele diz: eu não posso entoar o cântico do Senhor em Babilônia. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém. Irmão, para pensar um pouco. Esse é o sentimento que estava no coração de Davi, o mesmo sentimento desse pessoal que está no desterro. Esse é o sentimento que está no coração de Davi. Eles viram a igreja, eles viram que Deus não queria esta confusão que se chama Babilônia, e eles conseguem olhar e dizer: eu quero o que Deus quer, eu quero o que Deus deseja, eu quero o lugar onde Deus escolheu para pôr o seu nome. Será que você consegue enxergar que nós não podemos viver de qualquer forma? Nós temos que ter um interesse como Davi tinha no coração. Isaías 62 diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas que todo dia e toda noite eles não descansam e não dão ao Senhor descanso, até que se restabeleça Jerusalém e ela seja colocada por objeto de louvor na terra. Há um encargo no coração, há um peso de Deus no coração dessas pessoas. O meu convite para você, irmão e irmã, deixe Jesus colocar esse peso no seu coração. Deixe Deus colocar, e você olhar a igreja e dizer: Senhor, a tua igreja não está edificada. Porque eu posso falar de Jerusalém e você não entender. E Jerusalém é a igreja de Deus hoje, é o lugar que Deus escolheu para pôr o seu nome, é o lugar que Ele quer ter a primazia. Você sabe por quê?
Os irmãos que estão reunindo nas denominações, eles são nossos irmãos. Ninguém aqui discute isso. São nossos amados irmãos e fazem parte do corpo de Cristo. Mas Deus nos mandou sair de lá, de onde estavam reunindo, sobre outros nomes que não o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele quer um lugar para pôr o seu nome. Não é o nome de Marcelo, nem o nome de Décio, nem o nome do ministério tal, nem o nome do fulano de tal, nem a foto de fulano de tal. Onde precisa ter a primazia, o Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele deseja. Irmão, e o Senhor nos chamou para isto. Será que nós conseguimos ter percepção do sentimento de Davi? É isso que estava lá. Eu não vou descansar. Eu não vou dar a Deus descanso até que eu veja a igreja edificada. A Bíblia usa um verso aqui que eu achei muito lindo, que seja colocada por objeto de louvor na terra. Isso me lembra Atos dos Apóstolos. Isso me lembra Atos. O que é que nós vemos lá? Nós vemos da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. A Bíblia diz o seguinte, que eles contavam com a simpatia de todo e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A maior pregação do Evangelho é essa. Os irmãos deram um testemunho aqui, e é isso que precisa acontecer na vida de cada um de nós e também coletivamente, que o amor possa ser, esse testemunho possa nos inundar do amor de Deus. E quando as pessoas olharem para nós, elas vão dizer: olha como eles se amam, olha quanto amor é, eu quero ser como eles são. Por quê? Porque eu não vejo isso no mundo. Irmão, a igreja precisa ser restaurada, mas o Senhor precisa encontrar em nós corações como o de Davi. Eu não vou para a tenda em que eu moro, nem vou para o meu leito, até que se encontre lugar para o Senhor, até que o Senhor, Ele está pensando aqui, eu quero que Deus tenha satisfação. Isto, irmão, está acima de todo desejo pessoal, está acima de toda ambição pessoal, está acima de todos os desejos nossos, do nosso estar confortável, porque aqui não é lugar para nós estarmos confortáveis. Aqui deve ser o lugar onde Deus esteja confortável. É que Deus tenha seu agrado. E se nós estamos em sintonia com a vontade de Deus, nós vamos também nos agradar, porque estamos alinhados com o Senhor, e isso nos traz alegria, isso nos dá força, isso nos impulsiona. Que Deus nos ajude, irmãos. Esse sentimento é que eu queria colocar. Que Deus nos ajude a avançar naquilo o que Ele deseja. Amém.